Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Aina Luna e eu estudo na faculdade da Uniaselv, cursando o curso de Engenharia de Software. E hoje eu vou falar para vocês minha opinião sobre a faculdade de Engenharia de Software na Uniaselv. Agora eu estou no terceiro período, finalizando o terceiro período, já caminhando para o quarto período. E eu vou dar algumas dicas, eu vou falar a minha opinião sobre como está a faculdade, agora que eu estou no terceiro período, indo para o quarto. Tem algumas situações que também me deixou um pouco descontente em relação à disciplina da faculdade. Então fica aí até o final e não se esqueça de se inscrever e curtir aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo também que o seu comentário é muito importante. Ainda vale a pena estudar na faculdade da Uniaselv? Nesses últimos dias eu parei para analisar e pensar se ainda valia a pena estudar na Uniaselv. Eu estou no terceiro período da faculdade de Engenharia de Software e atualmente eu estou estudando estruturas de dados. E confesso que eu cheguei numa parte da faculdade onde realmente você tem que gostar de fato e se dedicar. Estrutura de dados, assim como o banco de dados que eu estudei nesse semestre, são duas disciplinas muito extensas e, para o que você não sabe, são as disciplinas na Uniaselv e você estuda cada uma em um mês, certo? E às vezes acaba sendo muito conteúdo para muito pouco tempo. Às vezes, principalmente em banco de dados e estruturas de dados. Já em estruturas de dados, foi uma disciplina que realmente me pegou bastante, me deixou muito meio desestabilizada, porque primeiramente é uma disciplina um pouco mais longa e também teve a questão de que introduziu, entre aspas, a linguagem C, C#, C++. Quando eu digo entre aspas, porque não teve uma introdução de fato da linguagem C, teve só a questão de exemplos já explicando sobre algumas coisas mais avançadas nessa linguagem. Então, isso foi algo um pouco impactante e difícil para o aprendizado, de fato, da disciplina de estrutura de dados. Então, é isso que também se tornou um pouco mais difícil. Para eu poder entender de fato como as coisas funcionam e de fato eu tive que pelo menos entender e estudar por conta própria de fato a base da linguagem C, pelo menos, como era declarado, como funcionava a linguagem C, para sim eu poder entender estruturas de dados de uma forma mais consistente. Então, minha forma de estudar de fato para essa disciplina de estrutura de dados, eu tive que realmente rever o conceito básico da linguagem C, como eram os tipos de dados, como funcionavam as coisas, para eu de fato entender como funciona a parte um pouco mais avançada da linguagem, que é os ponteiros, as filas, as pilhas, árvores e assim por diante. E nisso acabou a nossa jornada, eu e esse marca-texto da Estabilo, que ele era meu favorito. E esse... Eita, quase que eu não consigo pegar. E esse aqui é o da Faber-Castell, que eu uso também pra caramba. Só que o bichinho também tá quase acabando. Só que meu favorito era esse. Acabou. Eu uso esse pra tudo. E esses dois são meus únicos marcadores. Marcadores não. Marcadores amarelos. E esse acabou hoje. Esse aqui tá quase acabando. Em breve, eu vou comprar materiais novos. Porque eu adoro comprar coisas novas. E eu vou falar a verdade. Estudar, eu não sou fã não. Mas comprar material novo, assim, de marca-texto. Marca-texto não, de como é que se chama? Ai, meu cérebro tá travando. De papelaria, mano. Eu gosto, entendeu? Então, pra finalizar, foi 1 hora, 12 minutos e 27 segundos. E terminou por hoje. Amanhã, nossa senhora, amanhã eu irei fazer minha prova, tá? Não foca em mim. Amanhã eu irei fazer minha prova, minha primeira prova, e já estão todas liberadas. Tô com cara de cansado porque eu já tô com sono. Meu cérebro está fritando, isso é a realidade. Porque eu tô começando a estudar C e estruturas de dados. E aí é um pouquinho complicado. Mas, tirando isso, let's go. Amanhã eu apareço aqui de novo, ou depois de amanhã, depende de como eu vou acordar amanhã e o que eu tenho pra fazer amanhã também, né? Depende do meu tempo. Hoje foi mais tranquilo porque hoje eu decidi ficar em casa e fazer algumas coisas aqui de casa. Mas assim,
Minha rotina agora tá sendo muito corrida, e por isso, inclusive, que não está tendo tanto vídeo. Eu não tinha mostrado pra vocês, mas eu fiz a primeira prova logo, tá? Tirei a nota máxima, 10, eu fiz no dia 28/5. E aqui já tinha liberado as outras provas, né? Tanto essa última aqui para agendamento, quanto as outras duas que são online. Aí agora eu vou dar uma revisada nesse conteúdo para fazer a segunda prova e a terceira prova, para depois marcar minha prova presencial. Então, vamos lá. Marcando só o que é importante, né? Tipo, só o que é importante. Tudo isso. Isso aqui é um resumo do resumo, porque eu estou só revisando. Então, é resumo do resumo. Que eu pedi, inclusive, pro Gemini fazer isso. E, falando do marca-texto, foi embora o marca-texto. Aí, eu providenciei esse daqui, entendeu? Que ele é em gel. Tu tem que girar aqui, ó, e ele é em gel. E eu não sei se eu achei bom, não. Mas, cadê? Vou botar aqui alguma coisa. Olha lá, a diferença. Quase nenhuma. Deixa eu chegar mais perto. Quase nenhuma. Pouquíssima. Mas o da Stabilo ainda continua sendo meu favorito. Eita, que não foca. Mas vou usar esse daqui. E é fé. E eu gosto de marcar texto amarelo, mano. Não gosto de marcar texto colorido, tipo, de outras cores. Porque às vezes fica muito forte e quase não dá de ler o que tá escrito. Então, eu prefiro o amarelo, porque ele é por ser um pouco mais claro, entendeu? Eu não gravo eu fazendo as provas justamente para não mostrar as questões, mas tem gente que fica curiosa aí para saber como é que é a prova. E por mais que eu saiba que cada aluno lá gera uma prova lá, então, tipo, o gabarito não é igual, as coisas não são iguais, mas eu prefiro evitar, né? Porque vai que dê algum BO, entendeu? E caia pro meu lado. Então, por isso que eu prefiro evitar mostrar as questões que tem lá, entendeu? Por isso que eu não mostro. Mas é normal, uma prova normal, com várias questões, você tem que marcar lá e pronto, e depois conferir o gabarito e enviar, simplesmente isso. E na prova presencial, você não pode mexer no celular e tudo. Só no final que você pode mexer como é que se diz? Pra você colocar o código e pegar o gabarito da prova na hora lá. Tipo, tu mesmo lança tua prova lá na hora. Mais ou menos isso. Só que, de fato, na presencial também não pode pegar e mexer no celular.